Nesse vídeo eu trago para vocês algumas pequenas funções do Excel, mas que podem nos ajudar no dia a dia, que pode muitas vezes eliminar algum tempo no nosso trabalho, tornando-o mais produtivo, ok? Eu fiz uma planilha do Excel. Nós vamos trabalhar basicamente 3 funções, tá? A primeira dela é a converter. Quantas vezes a gente não, de repente, recebeu uma informação em uma unidade de medida e precisa converter para outra, né? Eu tenho uma balança aqui em casa que ela resolveu só medir em libras. Ela não mede mais em quilo. Então a gente tem que sempre pegar o valor que ela marca, dividir por 2,2, porque é a transformação de libras para quilos. Tá? Mas isso a gente sabe, a gente foi lá, pesquisou, olhou e faz isso. Mas e se eu tivesse várias unidades, né, vários valores de medida e eu quisesse transformar para outras unidades, tá? E aí poderia ser distância, peso, temperatura, enfim, tá certo? O que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar uma função que é chamada converter. Então, junto com o vídeo lá no site, tem um PDF, tá? Onde tem todas as unidades ali. Se você pesquisar na página da Microsoft também, você vai achar todas as unidades, tudo direitinho. Mas uma forma bem legal de você trabalhar isso é fácil, é só você escrever assim, ó, onde você quer. Por exemplo, valor aqui, a distância que eu percorri em metros. Ah, foram 19 metros. Mas quantas polegadas dá 19 metros? Então eu vou escrever igual, ó, converter, abre parênteses. Então, quando eu boto a função converter, ele já me diz, ó, a função converter, ela pede um número, que é o número a ser convertido, da unidade para a unidade. Então, de tanto para tanto. Então, de metros para polegadas. A ideia é essa, tá? Qual é o número? É esse número aqui, ó, o E3. É essa célula que eu quero converter. Então, quando eu dou ponto e vírgula, perdão, quando eu dou meu teclado aqui que trocou, eu trabalho com 2 teclados diferentes e ele de vez em quando assume o outro. Ó, quando eu dou ponto e vírgula, ele já me mostra todas as unidades de medidas possíveis de utilização. Vê que ele vai num monte de coisa, desde distância, velocidade, peso e tudo. Mas não, aqui eu estou em metros, então olha só, metros. Quando eu escolho metros, eu dou um duplo clique, eu escolhi metros. Quando eu dou ponto e vírgula, ele já sabe que eu quero converter. Como ele identifica que eu estou trabalhando com uma unidade de medida de distância, uma unidade de medida de distância, ele só vai me trazer unidades de distância. Isso é legal. Então eu não preciso decorar tudo, basta eu ir escrevendo e eu vou descobrindo, eu quero saber aqui em polegadas. Então onde é que tem polegada? Polegada está aqui. Aí eu vou dar duplo clique, vou fechar a minha função. Então 19 metros são exatamente 748,30 polegadas, 0,3 polegadas. E em pés, igual, converter, agora já vai um pouquinho mais rápido, porque a gente já sabe, né? É de quanto? Eu estou pegando esse valor de metros e estou trazendo para pés, pé, tá aqui. FT de foot, né? De feet, pés. Foot não, feet. Tá aqui. Tá, mas e se eu quisesse converter essa polegada para pés? Então vamos lá. Converter. Qual é o valor que eu quero converter? É esse daqui. Ele está em polegadas, então eu tenho que dizer que ele está em polegadas. Aí polegada é IN. Eu vou digitar IN aqui assim, ó. IN para pés. Poderia procurar ali o IN, tá? Aqui. Veja que o valor dá igual. Se eu, claro, aumentasse, se eu truncasse esse cara aqui, né? Truncasse, botasse 648,03 só, talvez aqui desse uma diferença, tá certo? E assim eu vou para Jadas e vou para todas as outras unidades de medida que eu desejar, tá? Não vou, botei aqui, mas não vou fazer, tá? Beleza? Essa é a nossa primeira funçãozinha, tá? O converter. É bem tranquila de trabalhar. Lá na apostila tem,
microapostila que foi feita tem, tá certo? É a função converter, tá aqui, ó. Converter, tá? Se eu vir aqui, ó, converter é o quê? O número que eu quero converter de unidade para unidade. É sempre assim, ok? Próxima função, dia de trabalho total. Então, para esse dia de trabalho total, eu já fiz uma tabelinha aqui embaixo, onde eu peguei o mês de dezembro de 2019, tá? Que começou no dia 1º, que era um domingo, e terminou no dia 31, que era uma terça-feira. Eu marquei os finais de semana, sábado e domingo, tá vendo? E botei um contador aqui, eu escrevi, né? 1, 2, 3, fui contando somente os dias, digamos, úteis, descontando sábado e domingo, e deram 22. E é exatamente isso que a função faz. Essa função é assim, ó. Dia trabalho total, tá aqui a função, tá certo? Dia trabalho total, vou clicar aqui, ó, para trazê-la aqui, ó, dia trabalho total, a data inicial, a data final e opcionalmente os feriados. Então, quando eu coloco que a data inicial é essa daqui, B4, e coloco que a data final é essa daqui, note que ele já me dá 22, a resposta vai ser 22. O que ele faz? Ele pega da primeira à última data e soma somente os dias de segunda a sexta. Ele desconsidera sábado e domingo. Ele desconsidera o sábado e o domingo. Tá. Então não é dia de trabalho porque tem feriado no meio do caminho. Só que ele não sabe do feriado no meio do caminho. Então se eu fizer isso daqui, ele vai me dar 22, que é esse 22 aqui. Mas eu tenho aqui, ó, por exemplo, no Natal ninguém trabalhou. Então vamos lá, vamos replicar, vamos pegar essa fórmula aqui, ó, e vamos trabalhar ela. Então, feriado. Quando é que eu tive feriado? Não, eu tive feriado aqui, ó. Né, no Natal. Então já passou a ser 21. Ah, mas na véspera de Natal a empresa liberou, a gente também não trabalhou. E na véspera de Ano Novo, a empresa liberou, a gente também não trabalhou. Que bom, né? Eu trabalhei nas duas, mas enfim. Vamos lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dizer que não, que aqui, ó, essa data não é daqui a aqui. Note que ele já veio para 19, que é exatamente o quê? Os 22 menos 3. Então, como é que a gente poderia utilizar essa função dia-trabalho total? Um dos exemplos seria, eu quero calcular quantos dias eu trabalhei ou estive disponível em um projeto, por exemplo. Então, eu boto o dia de início, o dia de final, né? O dia início, o dia final. Será que tem como eu colocar essa função aqui do... Ao invés de colocar a data inicial, eu colocar assim, 01, 2019. E aqui, 31, 2019. Será que vai funcionar? Não, não vai funcionar, né? Então eu teria que pegar, ó, tu vê que ele está convertendo para cá. Ó. Eu teria que pegar, acho que nem assim ele funciona. Deixa eu ver se assim ele funciona. Isso eu nunca fiz, tá, gente? Eu tô fazendo agora. Ó, se eu colocar a data entre aspas, funciona, tá? Eu não tinha... Desculpa, eu não tinha testado isso, eu acabei testando agora. Então, ao invés de eu ter que ter uma planilha para escrever, eu posso simplesmente escrever a data inicial e a data final, tá? E ele vai funcionar. Bom, então, eu informo a data inicial, informo a data final, mas ao longo desse tempo teve 1, 2, 3 dias, teve uma semana que eu não trabalhei, porque eu tive envolvido num outro projeto, ou porque eu estive viajando, ou porque era folga, ou porque era feriado, enfim. Então, eu criaria uma tabela, uma planilha, né, uma tabela, uma área dentro da planilha. O legal seria numa planilha em separado, né, numa planilha em separado. Pode ser a mesma pasta de trabalho, mas numa planilha em separado. Então, eu criaria aqui uma lista com todas as datas que são exceções. E essas exceções, então, eu acrescentaria a fórmula para que ele descontasse esses dias. Ao invés de eu ter que dizer assim, não, por exemplo, esse ano eu estive disponível tantos dias, menos, peraí, deixa eu contar quantos dias eu estive disponível. Não, você já pega aquela coisa, coloca lá, ele já soma e já te dá um resultado, beleza? Essa é a segunda
função que eu acho legal, que eu separei para legal, tá? Para mostrar para vocês. A terceira, que na verdade são duas, é a soma-si e a soma-cis, tá? Por exemplo, eu tenho essa tabela, né? Então eu disse, o nome das pessoas, sexo, né? A idade de cada uma e a contribuição que cada uma fez. Tá? Foi um exemplo que me veio à cabeça. E eu quero saber quanto eu tive de contribuição. Simples, né? Selecione e soma isso aqui. Pronto. Eu tive 5.588 de contribuição. Mas eu quero saber quanto eu tive de contribuição dos homens. Tá? E aí, por favor, não estou querendo discutir nada. Eu só usei o sexo masculino e feminino para ter duas opções, tá? Assim como idade também, beleza? Então, quando eu vou fazer o total de homem, eu posso utilizar uma função que chama soma-si. Soma-si. Essa soma-si, olha lá. Aqui, soma-si. O que ela tem? Ela tem... eu pensei que estava funcionando. Soma-si, cadê? Eu não fiz soma-si, não? Então tá. Soma-si. É igual soma-si. Tá? Eu tenho o intervalo que eu vou somar, intervalo de soma, e os critérios para aquele intervalo de soma. Tá? Então vamos supor. Soma-se. Qual é o intervalo? Perdão. Qual é o intervalo de verificação? O critério de verificação e, por último, o intervalo de soma, tá? Então, qual é o intervalo para verificação? É esse daqui, ó. Esse é o intervalo de verificação. Ponto e vírgula. Quais são os critérios? Entre parênteses eu vou botar, tem que ser igual a M. Né? Ponto e vírgula. Qual é o intervalo de soma? É os valores. Beleza. Fecho e dou um Enter. Então tá lá. 2.000, deixa eu colocar aqui que eu quero... Aqui, né? 2.768. Bom, se eu fizer o mesmo, igual, soma-se aqui, ponto e vírgula, igual a F, e eu botar que eu quero somar aqui, vai me dar um valor. Se eu pegar, deixa eu só pegar aqui, ó, botar para cá, tudo assim para aparecer direitinho. E se eu pegar aqui e somar esse mais esse, se eu disser que é igual a esse mais esse, vai ter que dar esse mesmo valor aqui, né? Então tá certo. Então o critério tá funcionando direitinho. Agora eu quero o total de contribuições de pessoas com mais de 30 anos. Também a mesma coisa, igual, soma-se. Qual é o critério? Agora o critério é aqui. Certo? O intervalo, perdão. Qual é o critério? Tem que ser maior que 30. E o que eu vou somar? Aqui. Se eu fizer agora, soma-se. Qual é o critério? Aqui. Qual é o intervalo, né? Que eu vou fazer a verificação. Qual é o critério? Menor ou igual a... Eu tenho que colocar menor ou igual, né? Porque se eu somar só o que é maior que 30 e só o que é menor que 30... quer ver? Eu vou botar só menor. Que pena. Onde é que eu estava fazendo? Era aqui, né? Tá aqui. Vou botar só menor que 30, tá? E vou colocar... olha só, que se eu não colocar nada, ele entende como esse intervalo sendo o intervalo de soma. Ó, menor ou igual a 30. Quem é menor ou igual a 30? Ele deu 106, olha só. É igual, vamos botar lá, é igual. Menor ou igual a 30. Esse daqui, mais... Esse daqui, mais esse daqui, mais... Só, né? Mais esse daqui. Olha lá, tá vendo? Então, quando eu não coloco aqui o intervalo de soma, ele considera automaticamente que o intervalo de verificação é o intervalo de soma, tá? Fica a dica, presta atenção. Isso não está escrito naquela apostilazinha, tá? Eu esqueci de mencionar isso. Acho que eu nem lembrava disso, eu fui ver isso agora. Então, aqui... Se eu colocar só menor, olha só, só menor,
e vou botar o intervalo de soma, né, que é esse daqui. Note que quando eu somo esses dois, o valor dá 4.763. E o que é, deixa eu apagar ali, o que é, mas não deu 5.500. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos ver por que não deu. É isso daqui menos isso daqui. Qual foi a diferença? 825, exatamente o valor que a Manuela, que tem 30 anos, doou. Eu fiz uma verificação aqui menor do que 30 e fiz a outra verificação maior do que 30. E quem tem 30? Então você tem que, se você quer essa, né, se eu só trabalhar com isso, eu vou ter o quê? Os maiores de 30 e os outros, que são o quê? Menores ou igual a 30, tá certo? Tem que só lembrar disso. Quando a gente trabalha com maior, com menor, a gente tem que pensar se é inclusive. É maior que 30. Mas e os de 30 anos? Eles estão inclusos ou não? Tá? Aí tem que colocar o igual atrás, tá bom? E depois, contribuições acima de R$400. Então agora, eu vou botar aqui um soma-se, e eu vou dizer que o critério de verificação é esse, o intervalo é esse, e o critério é o quê? Maior que 400, né? Acima de R$400, então é maior que 400. 400. E vou, maior aqui saiu errado, tá? É maior que 400. E vou fechar. Eu não vou nem dizer quanto que é, né? Eu vou nem dizer o outro intervalo. Por quê? Porque quando eu não informo o segundo intervalo, ele assume o intervalo de verificação como sendo o intervalo de soma também. Beleza? Então, soma-se é isso. É uma função que a gente usa bastante, tá? Eu uso bastante isso daqui. Mas ele tem uma outra função que é o soma-sis. E aí não tá errado aquele S ali não, tá? É aonde eu vou ter vários soma-si. Como assim? Eu posso ter mais de um critério. Então vamos ver aqui. Ó. Eu quero saber todos os homens com mais de 30 anos. Quanto foi o total de doação dos homens com mais de 30 anos? Bom, homens com mais de 30 anos, então seria igual ao quê? Deixa eu ver. João tem 55, então seria esse. Pedro tem 43, seria esse. Rafael tem 29, não. Jorge tem 61, então seria esse. Paulo tem 33, então seria esse. Seria mais ou menos isso, eu acho, tá? 2.400. Pô, tu vê que nessa lista pequena eu já perdi um tempão somando, né? Perdi um tempo aqui vendo se era. Eu posso ter me enganado, então o melhor é não correr esse risco. Então eu vou usar o soma-sis, aonde eu tenho o quê? Intervalo de soma. Aí agora o primeiro que eu informo é o intervalo de soma. Nota que ele é ao contrário do soma-si, tá? Isso tem que ficar claro. Ele é ao contrário do soma-si. O primeiro que eu informo é aonde que eu vou somar. O que eu vou somar? Vou somar aqui. Beleza. Com quais critérios? Critério 1, critério 2, critério 3, primeiro o intervalo do critério e o critério. Por quê? Porque quando eu digo homens com mais de 30, homens eu verifico na coluna D, e a idade eu verifico na coluna E. Então, primeiro eu vou dar o quê? Critério aqui. Eu vou seguir o que está escrito aqui, né? Então, é esse cara aqui, com quem? Com igual a M, né, de masculino. Depois, eu tenho o segundo intervalo de critério. Com qual critério? Maior que 30, né? Com mais de 30. Pronto. Então, note o que eu fiz. Eu informo, primeiramente, qual é o intervalo que vai ser somado. E, claro, se eu estou fazendo esse intervalo, se esse for verdadeiro, se a primeira posição for verdadeira, a primeira da lista vai ser somada. Se a segunda for, a segunda da lista vai ser somada. Tá certo? E se esse intervalo tivesse num outro lugar, não importa. Eu defino o intervalo, eu tenho da primeira à última posição. Então, a quantidade de elementos no intervalo, a quantidade, né, de elementos no intervalo tem que ser igual à quantidade de elementos nos intervalos. No intervalo de soma tem que ser igual aos elementos no intervalo de critério. Tá certo? Tem que haver uma certa coerência.
2.400, eu acertei, 2.469. Se eu quiser as mulheres com menos de 40 anos, então seria igual soma cis, ó. Note que eu botei em minúsculo, beleza, não tem problema, o intervalo de soma quem é? Esse daqui. Ponto e vírgula, qual é o primeiro critério? Vou fazer aqui, ó. O primeiro critério é esse daqui, que é mulheres com menos de 40. Então é menor que 40. E o segundo critério qual é? Opa, menor que 40 aqui, né? E o segundo critério qual é? O segundo critério, ponto e vírgula, é esse daqui. E o critério qual é? Igual a feminino. Perdão, aqui, igual a feminino. Tá? Se eu botar um F minúsculo aqui, vai funcionar? Vai, né? Ó, beleza? Ele acabou somando o quê? E se agora eu vir trocar e botar um F maiúsculo? Ele tinha dado 2.223. E agora eu vim trocar e botar um F maiúsculo. 2.223. Note que aqui eu estou trabalhando um E. Esse critério e esse critério, tá? Não é ou, é E. Esse critério e o outro critério, tá certo? Eu não estou perguntando assim, ou é uma mulher ou tem menos de 40 anos, tá? Os dois critérios têm que ser obedecidos para que a função funcione. Bom, as funções eram essas, são poucas funções, mas eu acho que elas têm uma ideia legal, tá? E aí tem um negócio legal aqui, ó, dever de casa. Ó, tem essa função aqui, ó, conte cis. Também é legal, tem o conte si, tem o conte cis, tá? O soma si, o conte si, o soma soma e o conte conta. Dá uma olhada nessas funções, às vezes é interessante. Você tem uma tabela que, né, uma área onde você está alimentando um fluxo de caixa ou qualquer outra coisa, você quer saber quantas entradas já tiveram, ou quantas entradas daquele tipo já tiveram. Então você pode usar aqui um conte si ou um conte cis, dependendo se você quer uma ou mais análises, digamos assim, comparações, tá certo? Obrigado pela atenção, tá? Lá no site do projeto tem outras coisas bacanas também para olhar, tá? Se tiver dúvida ou quiser sugerir algum conteúdo, faz isso lá pelo site do projeto, tá? Na descrição do vídeo vai estar o link para lá, tá? Fiquem à vontade, obrigado pela atenção dispensada, tá? Um abraço.